Senhor presidente, público ouvinte, assistentes da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, o requerimento 160, solicitando ao Poder Executivo a discussão e criação e inclusão no calendário do município de São Paulo Potengi o feriado de 16 de janeiro, data que marca a celebração de voto de morte e vida eterna de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros. Falar de Monsenhor Expedito, eu acho que muita gente aqui de São Paulo Potengi deve ter gravado em sua mente ou em seu coração alguma experiência, alguma coisa de Monsenhor Expedito, porque foi uma pessoa que permaneceu por mais de 80 anos aqui, convivendo com nós potengienses e deixou um legado importante. Eu vou fazer uma leitura aqui bem breve, senhor presidente, de um texto que o Odo Madruga escreveu no dia 13 de 12 de 2016, que foi na época do centenário de Monsenhor Expedito. E diz um pouco, resumido, mas alguns pontos que são importantes. Hoje, 13 de dezembro, noite de lua cheia, consagrado a Santa Luzia, celebrando-se também o centenário do nascimento de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, de sua exemplar ação pastoral, social e política. Saiu o projeto das adutoras. Daí o cognome de Profeta das Águas, em seu livrinho de memórias, Pelos Caminhos de Potengi, publicado em 1990. Segundo acontecimento que determinou a minha convenção, definitivamente foi a seca de 53. Eu e 5 padres fomos com o padre Eugênio visitar o açude público de Pataxó, no meu município natal. Lá chegando pelas 10 horas, vimos um formigueiro humano de caçacos carregando barro em caminhões e em costas de jumentos. Uma turma nos reconheceu, pois andávamos de batina, e correu no nosso encontro, debaixo de um juazeiro, um deles parecendo seu líder. Foi-nos dizendo: seu vigário, tire nós dessa escravidão, pelo amor de Deus. Aí passou a relatar as péssimas condições de trabalho, o pagamento em vale do barracão, longe da família, o que levava para a família no fim da semana não dava nem para 3 dias. Monsenhor Expedito ajudou a fundar os primeiros sindicatos do Rio Grande do Norte, sindicatos rurais do Rio Grande do Norte. Também esteve ao lado de Dom Eugênio Salles no primeiro encontro dos bispos do Nordeste, realizado em Campina Grande, em 1958, com a presença do presidente Juscelino. Nascia aí a Sudene, as comunidades eclesiais de base também passaram pelo laboratório de Monsenhor Expedito. A paróquia de São Paulo Apóstolo era uma referência dessa ação pastoral. No seu precioso livrinho de memórias, ele conta desde 68, depois da conferência de Medellín, vários bispos me chamavam para contar essas experiências. Aos padres, viajei muito, de Paraíba, no Piauí, a Vitória no Espírito Santo. Estive em 23 dioceses, no grosso da repressão, quando os homens do poder já andavam trombudos com a CNBB. Na década de 90 veio a luta pelas adutoras, levando a água para dezenas de municípios do estado, beneficiando milhares de famílias. Projeto que foi concretizado no governo de Garibaldi Alves Filho. A adutora que leva a água da Lagoa do Bonfim às regiões do Potengi e do Trairi tem o nome de Monsenhor Expedito. Em muitas cidades, o ato de inauguração contou com sua presença. Ele na maior felicidade divina, sua alegria com o povo. O padre e escritor João Medeiros Filho, em seu belo artigo terça-feira passada, dia 6, na Tribuna do Norte, com o título Monsenhor Expedito, Profeta Santo, as folhas tantas arremedadas. Era um homem pleno de Espírito Santo, irradiava otimismo, coragem e esperança, mesmo diante da dor do sofrimento, pois contia em sua alma o bem maior, a presença divina e sua graça. Monsenhor Expedito foi, sem dúvida, um dos eleitos de Deus, e a luz de sua alma não se apagará no céu de São Paulo Potengi. E o Rio Grande do Norte, as ovelhas do pastor continuarão reverenciando, pelos tempos afora, a memória daquele que iluminava os caminhos do povo de Deus. Eu chego a estar emocionado aqui no final desse texto,
relembrando um pouco disso. E eu tenho até aquele áudiozinho da inauguração da adutora daqui, o último discurso que ele fez, que toda vida que eu escuto eu me emociono. E a nossa viagem no mês de junho ainda, presidente, que a gente foi a Juazeiro do Norte, e eu fiz questão de registrar todos os pontos que eu pude registrar da história de Padre Cícero. Muito embora com outro nome, e um nome tão importante como o dele, mas a gente tem um Padre Cícero aqui em São Paulo Potengi. Monsenhor Expedito é uma referência tão forte como o Padre Cícero do Juazeiro. E nós, potengienses, norte rio-grandenses, temos que começar a reconhecer essa história, a dar valor à memória desse homem que, para mim, Deus que me perdoe se eu estiver pecando, era um homem santo. Hoje a gente já tem, já foram encaminhadas para o Vaticano registros de milagres, de alguns milagres que estão sendo catalogados em memória de Monsenhor Expedito. E eu acho que nós, potengienses, temos que começar a abrir nosso coração, a fazer referência a essa história tão linda que teve aqui perto de nós. Eu tive a oportunidade de realizar minha primeira comunhão, tem até algumas fotos, vários momentos que eu presenciei, e histórias que eu escuto até hoje, de pessoas de diversas, até de religiões diferentes da católica, mas que fazem referência à figura de Monsenhor Expedito. E, senhor presidente, eu queria até pedir um compromisso de Vossa Excelência junto com os 11 vereadores. Eu estou aqui apresentando um requerimento, solicitando ao Poder Executivo que discuta a criação e a inclusão no calendário municipal. Mas se no prazo de 45 dias a gente não tiver resposta, que essa casa promulgue, através de projeto de lei, a criação do feriado de 16 de janeiro. E que a nós, potengienses, a toda a população de São Paulo Potengi, as pessoas que conhecem um pouco da referência de Monsenhor Expedito, que não residem aqui, mas que fazem questão de fazer referência, que se juntem nessa luta para que a gente consiga realmente transformar o 16 de janeiro em uma referência para a nossa cidade. A nossa lei orgânica ela permite até 4 feriados municipais. Nós temos 3 hoje registrados. Dia de São Paulo, 24 de janeiro. Nós temos a Emancipação Política, que é dia 30 de dezembro. E temos o feriado de São Pedro, que é dia 29, né? 29 de junho. E a gente ainda tem a gente pode, senhores vereadores, a gente ainda pode ainda fazer a criação de mais um feriado. E eu acho que é uma das maiores referências que a gente vai criar para a nossa cidade. Vereador, permita uma parte? Pois não, presidente. Eu acho que foi uma escolha de Deus o dia 16 para o 4º feriado, porque guardou tantos anos para uma pessoa tão merecida, né? Tão merecido. Parabéns. É o dia de celebração de morte e de vida eterna. Nós que somos cristãos e cremos em Deus, a gente sabe que aqui é apenas uma passagem. E assim como o texto de Aldo Madruga deixa claro, eu não tenho dúvida que onde o Monsenhor Expedito estiver, seu espírito está olhando nesse momento, e eu acho que não para nem um segundo de olhar para São Paulo do Potengi e para a pobreza do Rio Grande do Norte e do mundo. Porque ele era um cara que tinha devoto de pobreza, era um cara que lutou pelos pobres, pelas pessoas mais humildes e que precisavam da carência. Um grande exemplo que deixa esse legado das adutoras. Eu era menino no Colégio São José, nas feiras de ciência aqui na escola. Acho que muita gente viu ele fazendo a apresentação do projeto de adutoras, maquetes que eu acho que era, não sei se era ele mesmo que fazia, mas era feito de cera, de madeira, fazia aquelas maquetes e mostrando a libertação para as pessoas. Aquele exemplo que ele deixou toda a bancada federal do Rio Grande do Norte passar 3 horas sem beber água em Santa Cruz, numa reunião. E tanto ensinamento que ele deixou nas comunidades, nas famílias aqui de São Paulo Potengi, e trazia com que a gente o respeitasse. Então eu acho que é uma merecida homenagem e não tenho dúvidas que se a gente criar essa data e a igreja, as autoridades constituintes de São Paulo Potengi, lógico que unido com a população, a gente abraçar esse momento para a gente fazer referência, São Paulo do Potengi vai ser outro São Paulo do Potengi, inclusive a gente vai ser automaticamente incluídos no turismo religioso e no sistema de romaria do Brasil, não é só do Rio Grande do Norte, do Brasil. Todo mês de janeiro. E vamos criar essa lei, presidente, para a partir de janeiro agora a gente já fazer celebração
e comemorar essa data que vai entrar, se Deus quiser, no calendário de São Paulo Potengi.